iniciando mais um programa Presença e Harmonia, programa da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje, primeiro programa inédito do ano, e aproveitando para desejar a todos os nossos amigos, telespectadores, aqueles que acompanham o nosso programa, um feliz ano novo, que seja um ano muito venturoso em todos os aspectos, principalmente no aspecto espiritual, que é com o que se preocupa o nosso programa. Hoje nós temos a grata oportunidade de dar continuidade ao nosso último tema que abordamos com o nosso querido Frater Elias, que é justamente a viagem místico-filosófica que a Ordem Rosa Cruz promoveu a Israel e Jordânia, onde muitos fatos interessantes, fatos místicos vieram à luz, e é exatamente esses fatos, esses conhecimentos que iremos abordar nesse programa especial. Lembrando que nós, como vocês estão percebendo, estamos estreando um novo horário, né? Nas 22 horas, um horário um pouquinho mais tarde, mas que eu acho que vai facilitar para muitas pessoas para nos acompanhar. Frater Elias, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tá, felizmente, graças a Deus, tudo em paz. Vamos falar um pouquinho mais da viagem da Ordem aí ao Oriente Médio? Vamos. É que no programa anterior, nós assumimos, até diria assim, o compromisso de apresentar ao menos umas fotos do museu lá de Amã, onde estão guardados são guardados os pedaços, vamos assim dizer, do pergaminho do manuscrito de cobre, né? Só lembrando, Frater Elias, para quem não acompanhou, né, o primeiro programa, o que é o manuscrito de cobre de Qumran e qual que é a sua relação com os manuscritos do Mar Morto? Só para recordar para quem não pegou essa parte, né, no programa anterior. O que é o manuscrito, vamos dizer assim, o pergaminho de cobre? Claro, um pergaminho que está inscrito, vamos dizer assim, o escrito, impresso, vamos dizer assim, em hebraico, com algumas, vamos chamar assim, algumas incisões em grego, né? Quer dizer, cinzelado, vamos dizer, numa grande lâmina, numa lâmina de cobre. E o que chama atenção nisso, que é o único, porque os demais pergaminhos que foram encontrados, eles estão gravados em pele. Pele de carneiro, de cabrito, né? De cabra, vamos assim dizer. E esse é o único que está gravado em cobre. Não é? Esse é o que chama atenção. E a coisa mais interessante, que a grande, vamos dizer assim, uma boa parte dos manuscritos de pele de Qumran estão no Museu do Livro em Jerusalém, em Israel, vamos assim dizer. Claro que tem alguns outros museus do mundo, na Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, que tem alguns manuscritos, mas uma boa parte deles está em Jerusalém, né? Com Israel. Sempre lembrando com os pesquisadores, os eruditos. Que os manuscritos do Mar Morto, né, que envolvem todos esses manuscritos, incluindo o manuscrito de cobre, dizem respeito às atividades dos essênios. Sim, está relacionado com os essênios, vamos assim dizer. Agora, o interessante no manuscrito de cobre, ou pergaminho, vamos assim dizer, de cobre, é que ele estabelece algumas relações com o Egito. É isso que é o interessante dele. Mas não quer dizer que seja apenas ele. Um dos manuscritos em pele, um dos pergaminhos em pele, ele estabelece uma relação, mais ou menos, até fazendo diria assim, até uma citação de que alguns elementos que pertenciam a essa comunidade de Qumran, né, teriam vindo do Egito. Que coisa interessante. Isso é que é o interessante de tudo isso. Agora, o pergaminho vamos dizer assim, o manuscrito, o pergaminho de cobre, ele tem uma grande, vamos assim dizer, fonte, vamos dizer assim, de informação, até mesmo pelo cobre em si. Porque não eram todos, vamos dizer assim, os povos que trabalhavam o cobre naquele momento. Não eram pouquíssimos. Principalmente o Egito. Não é? Principalmente o Egito. Então, é isso que é o interessante. Agora, claro, isso tudo ainda está em observação, em estudos, não é? Agora, como nós falamos no programa anterior, o nosso compromisso, a nossa meta, vamos dizer assim, nessa viagem para Israel e Jordânia, claro, Israel com toda a sua riqueza, Terra Santa, né? Não dá para você dizer que não seja Terra Santa, quer dizer, é a Terra Santa. Tem que ser visto com, eu diria, não só com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Quer dizer, é um local para você sentir, não é? Como falamos no programa passado, é uma questão de presença, é uma questão de vibração.
Inclusive, o senhor comentou que vocês visitaram, né, os pontos principais, né, ligados à história do Cristo, né, e a peculiaridade de Jerusalém, onde as três grandes religiões, né, monoteístas dividirem espaço, às vezes um tanto conflituosamente, mas de qualquer forma ali estão, né, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Né? E a coisa mais interessante é justamente isso que faz essa referência ao monoteísmo, não é? E que nós sabemos que existe uma referência também no Egito, com relação ao monoteísmo. Não é? Então é muito interessante essa obra de Qumran, não só o pergaminho, como também como esses pesquisadores estão apresentando toda essa leitura que estão fazendo, a riqueza de tudo isso, porque aí vem citações de Abraão, não é? De Jacó, de José. Quer dizer, como realmente pode ter sido acontecido aquela questão do José, não é? Que foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito, e em Egito se tornou esse manuscrito, e alguns outros também estão levantando a possibilidade de que ele tenha se tornado um dos homens mais poderosos do Egito. Quer dizer, depois do faraó, era José. Que coisa. É? E que possivelmente tenha se tornado uma das grandes fortunas naquele momento, naquele mundo, vamos dizer assim, do Oriente Médio. Mas qual que é a ligação, Frata? Porque a Ordem Rosa Cruz, ela de certa forma, ela descreve afirmou, ela descreve isso, nessa relação dos essênios com o Egito e principalmente com o reinado do faraó Akenaton, né, o faraó monoteísta. Isso parece que o manuscrito de cobre ele dá indícios disso. Ele dá indícios. Essa que é a importância desse manuscrito de cobre. Porque, por exemplo, tem uma inscrição que ela está, vamos dizer assim, mais no grego, vamos dizer assim, até mesmo caracteres mais puxando para o grego do que para o hebraico, de que eles estão cada vez mais tomando consciência de que possivelmente ali está a palavra Akhenaton. Quer dizer, então é muito importante isso. Como é que um manuscrito desse foi parar lá? Não é? Porque vejam que até pouco tempo o Egito sempre foi visto como, até nós sempre falamos, de forma totalmente estigmatizada, não é? Quer dizer, era um povo isso, um povo aquilo. Quer dizer, a gente vai vendo que não era bem isso. Quer dizer, existiu uma inter-relação muito forte, não é? Quer dizer, aqueles povos todos se comunicavam. Agora nós vamos vendo cada vez mais que a grande força dessa comunicação estava onde? Na parte espiritual. Ou através das religiões, ou através das escolas de mistérios. Esse é que é o mais bonito. Quer dizer, essa mensagem toda de espiritualidade, ela é muito antiga, certo? Então, aquela preocupação que se tinha antes de que isso vai de certa forma, desabonar, ou até diríamos assim, criar situações muito delicadas para esta ou aquela religião, ou esta ou aquela corrente, muito pelo contrário, está fortalecendo. E essa viagem, para nós, isso ficou muito claro. Se não me falha a memória, no programa passado nós falamos da beleza, por exemplo, de Monte Nebo, ou Nebo, como alguns preferem falar, né? Onde Moisés teve a sua visão, quer dizer, ele viu aquilo que foi prometido que ia ser entregue para ele, mas ele não ia pôr os seus pés lá. Quer dizer, é o local mais lindo, é coisa lindíssima, porque realmente o monte existe. E além de existir, ele está numa posição fantástica, onde você realmente tem uma visão que você descortina quilômetros. Quer dizer, você realmente vê o Jordão, o Rio Jordão, o lado de cá e o lado de lá. E o senhor falou, inclusive, que hoje há um monastério funcionando no local, se não me engano? No Monte Nebo não há alguma edificação ali? Não é um monastério. Praticamente eles estão criando ali, vamos chamar assim, um santuário, né? Porque aquilo está sobre vamos dizer assim, os cuidados da igreja, da igreja católica. Então estão construindo. Mas na verdade isso tudo ali é um santuário que já existia, não é? Isso vem lá do tempo de Moisés, ou quem sabe até, vamos dizer, anterior a ele. Não é? Mas o importante é que você vê que confirma as citações. Essa que é a beleza, não é? Você vê o vale lá, onde Moisés bateu a sua vara e a água correu, no meio de todo aquele, vamos chamar assim, daquele deserto, aquilo é verde, totalmente verde, árvores e tudo mais. Então, é isso que nós precisamos entender. Quer dizer,
essas questões todas, falar de tudo isso, procurarmos realmente entender tudo isso, em momento algum desmerece ou enfraquece. Qualquer religião que seja. Qualquer religião que seja. Muito pelo contrário, é um fortalecimento da espiritualidade. Isso é o mais importante, né? Isso aí que é o mais importante. Vamos dizer assim, sem esta corrente ou aquela, nada disso, é uma coisa universal. É uma coisa universal, porque você vê no nosso grupo, por exemplo, ali tinham inclusive evangélicos junto conosco, se não me falha a memória, era um grupo de 9, parece. E você vê que o sentir, a sensação, o vislumbre é o mesmo. Essa que é a beleza, porque na espiritualidade o mais desaparece. Nós nos encontramos despidos de tudo. É a alma que se encontra. Aí você vê, na verdade, que é isso, é a alma que está... Não há rótulos. Não há rótulos. É um encontro de almas. E ali em Monte Nebo foi aquele momento. Então, nós, vamos dizer assim, agora até particularmente, naquele momento dissemos, puxa vida, que bênção, realmente foi uma graça Moisés chegar naquele ponto onde nós chegamos e vislumbrar. Estava um dia lindo, inclusive, não tinha uma nuvem, limpo, você enxergava quilômetros de distância. Quilômetros. Não precisava binóculo nem nada, enxergava a olhos. Vamos dizer assim, nós já não estamos enxergando tão bem, mas conseguimos enxergar, não é? Imagina a beleza daquele momento. Então vamos fazer alguns mil anos atrás. Frater Elias, parece que o senhor trouxe algumas imagens aí do que foi essa viagem, né? Poucas, não, mas ali é só do pergaminho de cobre. Mas ligados para realmente nós passarmos essa imagem de que realmente isso existe. Não é lenda. Não é lenda, porque algumas pessoas falam dos outros pergaminhos, mas não falam do pergaminho de cobre. Então vamos pedir para os nossos amigos lá da suíte que passe essas imagens aí referentes ao pergaminho de cobre, feitas aí pela Ordem Rosa Cruz. Realmente, Frater Elias, é emocionante, né, poder ter estado, imagino eu, na presença dessas raridades arqueológicas.
Realmente um momento muito especial, né? E para complementar, o senhor trouxe aqui o livro, né? Que esse é um livro editado aqui no Brasil, né, da tradução, né, do registro dos essênios do tesouro de Akhenaton, né? O mistério do pergaminho de cobre de Qumran. Vou mostrar para essa câmera aqui, que sem dúvida é uma pesquisa muito importante para aqueles que quiserem se aprofundar no assunto. Aqui fala, no finalzinho, né, o autor sugere os locais da maior parte dos tesouros listados no pergaminho, explora as ligações entre os essênios de Qumran e outras seitas judaicas e oferece uma compreensão renovada das origens do monoteísmo, a base de 3 grandes religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, né? Porque outra coisa que às vezes não é muito atentada, que essas 3 grandes religiões monoteístas talvez tenham tido, talvez não, né? Com certeza uma antecessora que é o monoteísmo de Akhenaton, que é o que vem a ser comprovado pelos manuscritos. E é isso, sabe, o Frater Jamil, porque esse é um momento de encontro, não é? Você fica muito mais compreensível, por exemplo, e às vezes o que está se discutindo nessas religiões se esquece de que há pontos em que esse encontro é fantástico, não é? Por exemplo, os muçulmanos têm um respeito pela Virgem Maria fantástico. E não se sabe isso. Alguns acham que eles depreciam. Essa é ignorância. Não, né? Exato, mas a ignorância é que cria uma série de problemas muito sérios para a humanidade, né? Sem dúvida. Entendeu? Quando a mesma coisa com relação a Jesus, de que não há respeito à figura de Jesus. Quando se respeita... Pelo contrário, né? Pelo contrário, entendeu? Então, o que a gente precisa procurar justamente são os pontos de encontro, não de desencontro, não é? E é isso que é inegável, que você não pode dizer que a Terra Santa não seja santa. Vai depender muito dos olhos com que você olhar, de como você vai sentir tudo aquilo. Quer dizer, então é uma confirmação, não é? É uma confirmação. E nós, como estudantes Rosa Cruzes, valorizamos muito isso. Porque através da vibração, do sentir, que você vai se aproximar um pouquinho mais, vamos assim dizer, da verdade. Não é? Porque a verdade não é aquilo que o outro diz. No fundo, é aquilo que você experimenta, que você experiencia, que você vivencia, que você sente. Ali não tem como você dizer que não é. Não é? O outro ele pode nos ajudar a percorrer o caminho, a encontrar o caminho, assim por diante. Mas o sentir, o vivenciar, a presença, somos nós que precisamos senti-la. Então não tem como você dizer que ali não tem muito a nos ensinar, não é? Então nós só temos a lamentar o quê? Os desencontros, não é? Porque a coisa mais bela que você vê lá hoje, o que é? O mundo inteiro está se encontrando ali, coisa que não se via anos atrás, por exemplo, chineses, coreanos, japoneses. Quer dizer, o Oriente presente nesses pontos. Hoje é o que mais você vê. Não é? Os povos nórdicos, possivelmente, vamos dizer assim, protestantes, muitos de origem protestante, estão lá. É isso. Então nós temos que entender e cultivar aquilo que é o ponto de encontro, onde nós nos encontramos. É isto que precisa. Então não tem por que nós termos receio de um manuscrito, do pergaminho de cobre, ou desse ou daquele outro. Porque como nós estávamos falando antes do programa, esses manuscritos surgiram depois do quê? De uma grande catástrofe no mundo. Qual foi ela? A Segunda Guerra Mundial. Não é? Em que nós tivemos presença de quem? Do desamor, criaturas terríveis, não é? Com um poder desumano, a coisa mais terrível. E o que aconteceu depois? Surgiram os pergaminhos de cobre, o pergaminho nas peles de Qumran, vamos dizer assim, mostrando para nós, para a humanidade, que existe uma outra mensagem, que existem pontos de encontro. É isso que é o mais importante. Falando de fraternidade, né? De amor, tolerância, perdão. Isto, não é? É isso que é importante de se ver, não é? E a gente teve essa oportunidade de, vamos dizer assim, passar alguns momentos e conviver com as criaturas as mais variadas. Então é isso que nós precisamos cada vez mais. Então, isso tudo não nos distancia, só nos aproxima.
Frater Elias, do ponto de vista energético, né, que é muito importante para nós, Rosa Cruzes, o que o senhor pode nos dizer aí, curiosidade própria minha, da atmosfera espiritual de Jerusalém e desses locais todos que vocês visitaram? Olha, é como a gente sempre fala, aliás, é o nome do programa, né? Presença e harmonia, não é? Quer dizer, não existe mais nada mais importante nesse mundo. Primeiro, é presença. Se você não está presente, não tem como, não é? E a outra é você estar harmonizado, estar em harmonia. Quer dizer, esses dois fatores estando presentes, não tem a menor, estando acontecendo, não tem a menor dúvida. Então, aonde você vai, nós falamos no programa, por exemplo, anterior, que nós estivemos no Muro das Lamentações, mas não um lugar externo, que todo mundo conhece. Uhum. Felizmente, nós conseguimos vamos dizer assim, até uma graça, vamos assim dizer, que nos foi concedida. Então, nós visitamos o lado interno, a parte de dentro. Então, ali você vê aquelas pedras fantásticas que confirmam o quê? Que aquilo ali tem uma existência muito, mas muito anterior. Quer dizer, o primeiro templo realmente existiu. O primeiro templo de Salomão. De Salomão, não é? Aquela construção toda de Salomão, que surgiu, vamos dizer assim, da vontade de Davi e tudo mais, não é? Certo? Com uma orientação, alguns pensam que não, mas com orientações divinas, espirituais, não é? Então, como é que aquelas pedras imensas estavam ali? Quem colocou aquilo há milênios, não foi agora com os equipamentos que nós temos hoje. Como é que foi colocado tudo aquilo ali? E nós vimos essas pedras, porque do lado de fora você não as vê, não é? Porque são menores. Mas lá dentro é um negócio fantástico. Quer dizer, a base daquilo era uma coisa fantástica, não é? E os israelenses fizeram uma maquete, que não é uma maquete, é praticamente uma cidadezinha, porque tem alguns metros quadrados, é enorme, não é? De como era Jerusalém naquela época, como era o templo, aquela coisa toda. Então, é como falamos no programa passado, estivemos em algumas grutas, por exemplo, né? Gruta de Elias, Gruta de João Batista, e no túmulo de Lázaro, e por aí fora. E você vê pelo relato das pessoas que alguma coisa se sente. É isso que é o negócio, quer dizer, essa vibração, esse campo, vamos dizer assim, espiritual. Está presente. Ele está presente, não é? É isto. Tanto que o senhor acabou de dizer que há pessoas do mundo todo afluindo ali, cada vez mais. Hoje é do mundo todo, não tem mais aquela coisa de dizer que só esta ou aquela corrente, não. É o mundo todo. O mundo todo. Então ali você deve estar vendo budistas estão ali, shintoístas, jainistas, e mais isto, brahmanistas, tem tudo ali. Indianos, você vê tudo. Não é? Então, o que nós podemos esperar disso? É que realmente a gente pensa que não, mas um mundo melhor, mais espiritualizado, acreditemos nisso ou não, ele está sendo construído. Só que ele é construído, vamos chamar assim, em um outro nível, não é? Porque a espiritualidade, muitas das vezes, ela não é visível e ela não é sentida por todos. É essa que é a questão toda, como agora há pouco o Frater falou a coisa, mas são ignorantes. O que nós não podemos ignorar é que a ignorância também está presente. Sim. Não é? Mas já falamos em alguns programas que mesmo assim, mesmo você sendo ignorante e ignorando, você também está no processo. Um belo dia você vai ser tocado. Vai acordar. Você vai acordar, você vai despertar, não é? Então, a beleza de tudo isso é que tudo isso está sendo cuidado, está sendo conservado, não é? Para que um maior número de pessoas possa chegar até lá. Perfeito. É? Como nós falamos no programa passado, por exemplo, a visita ao Monte Tabor, aquilo é uma coisa fantástica também, porque nós temos que pensar que naqueles tempos não tinha teleférico, não tinha van, não tinha nada, era a pé. As pessoas faziam tudo aquilo a pé, não é? Caminhando. Então, como é que eles iam a esses lugares?
como é que eles tinham contato com esses lugares? É o senso do sagrado mesmo, né, que impelia aqueles povos. Isso, né, que nós perdemos um pouquinho. O Frater, né? Falou a recuperar. palavra, o que mobilizava a força motriz, vamos dizer, o sagrado. O sagrado, o divino, vamos assim dizer, não é? Porque para fazer tudo isso, realmente eram pessoas muito especiais, não é? Que tinham uma confiança, uma fé, vamos assim dizer, que realmente removiam muitas coisas, né? Entendeu? E é uma lição para a gente, é então, realmente uma lição. Frater Elias, o que o senhor acha de nós encerrarmos, acho que temos 2 minutos ainda, com as imagens, né? Novamente vamos reprisar, porque vale a pena, né? A pena. Não só pelo seu valor arqueológico, mas pelo seu valor místico e espiritual, aí desses manuscritos de cobre de Qumran. E com essas imagens nós nos despedimos, convidando a vocês todos a nos acompanharem toda quarta-feira, agora às 22 horas, o programa Presença e Harmonia. Vamos lá, então.